força. Glória a Deus. Palavra do Senhor. Vamos abrir no livro do apóstolo Judas. Você sabe, não é Judas Iscariotes, claro, mas a Bíblia tem o livro de Judas, e se você não conhece ainda, você vai conhecer. Está logo antes de Apocalipse. Logo antes de Apocalipse. Judas é um dos livros da Bíblia que tem apenas um capítulo, mas muito denso, muito rico. Nós vamos ler então Judas, primeiro versículo. Amém? Vocês localizaram? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amém. Você vê que Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Na verdade, tanto Judas como Tiago são irmãos de Jesus, mas irmãos, a Bíblia fala do nome de 4 irmãos de Jesus e das irmãs dele. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, a Virgem concebeu, né? Maria teve o primeiro filho, que foi Jesus Cristo. Não foi fruto do espermatozoide de José com o óvulo de Maria. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel falou: Maria, a sombra do Altíssimo virá sobre ti e conceberás e darás à luz um filho. E ele será chamado Filho de Deus. Seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então a Virgem concebeu. Foi um nascimento sobrenatural. Hoje nós conhecemos técnicas modernas de fecundação, né, que você pode colocar um óvulo fecundado, portanto um ovo, no útero de uma mulher ou de um animal. Esse óvulo fecundado é uma vida, né? E aquele ventre apenas carregou a vida, mas não gerou. Assim, o nascimento sobrenatural de Jesus. Ele é 100% Deus, mas ele tinha que vir à terra como homem, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então Jesus veio como homem para ter legalidade, para salvar os homens. Amém? Eu estou resumindo isso. Mas depois disso, então, Maria e José tiveram 4 filhos homens e filhas. A Bíblia não diz quantas e quais o nome delas. Judas e Tiago são 2 filhos de José e Maria. Mas você vê, ele não se apresenta como Judas, irmão de Jesus Cristo. Ele fala Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Eles sabem que Jesus Cristo é Deus. Amém? E ele escreve então aos chamados. Essa pequena carta é escrita aos chamados. E sabe, essa palavra aqui, no grego, é chamados, convidados para um banquete. Essa mesma palavra, quando você convida alguém para jantar na sua casa, quando você convida alguém para um casamento, essa mesma palavra, aos chamados, aos convidados. Então, esta carta foi escrita para os que foram convidados para o reino dos céus, para aqueles que foram chamados por Jesus Cristo. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Se você foi chamado por Jesus nessa geração, como eu fui chamado, essa carta é para você. Amém? Essa carta foi escrita para os chamados, para os convidados para o reino dos céus. E ele diz então, versículo 3, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, porque os chamados têm em comum a salvação. Nós somos chamados para a salvação. Entretanto, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas ia, em princípio, escrever a respeito da nossa comum salvação. Imagina que eu escrevesse para vocês, a gente tem algo muito grande em comum, todos nós cremos em Jesus Cristo, portanto somos salvos. Amém? E aí a gente fala sobre a nossa salvação, que é algo tão bom.
Quando a gente às vezes se encontra numa fila de banco ou em algum lugar assim, quando dois crentes cheios do Espírito Santo se encontram, a gente começa a falar dele, né? Começa a falar das coisas do céu, começa a falar da salvação. Judas ia escrever sobre a salvação, mas ele teve por necessidade, ele se sentiu impulsionado, se sentiu obrigado a escrever para exortar esses chamados a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa palavra é o seguinte: batalhe por sua fé. Você já foi chamado, você está a caminho do reino dos céus, mas você tem que batalhar pela sua fé. Deus colocou um texto na Bíblia especialmente para falar da necessidade da gente batalhar pela nossa fé. E aqui diz, a fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A fé foi dada, a fé foi entregue. É como se Deus tivesse entregado nas tuas mãos a fé. Olha, toma a fé, filho. A fé foi entregue para você. É um bem precioso. Eu acho que é o bem mais precioso que eu tenho, é a minha fé. Mas eu tenho que batalhar por ela. E quando Deus fala que a gente tem que batalhar pela fé, é porque de alguma maneira a gente pode perder a fé. Concorda? Senão não precisaria batalhar por ela, não precisaria lutar por ela. Ela pode ser perdida, ela pode ser roubada. E é sobre isso que essa carta fala. E só você pode batalhar pela sua fé, viu? Ela foi entregue a você, ela é pessoal e só você pode lutar por ela. Eu posso lutar pela minha fé e você tem que lutar pela sua fé. Amém? Eu tenho momentos na minha vida, creio que você também, momentos de luta, sabe, momentos de maior expressão, momento que dá a impressão que a fé diminui. Não é que dá a impressão, diminui mesmo. Sabe aquele momento que você fica mais gelado, mais frio, mais insensível com as coisas de Deus? E toda vez que eu sinto isso no meu termômetro espiritual, eu falei, eu tenho que lutar pela minha fé. Porque eu sei que se a minha fé chegar num ponto baixo demais, vai ser difícil eu reacender. Então eu tenho que batalhar pela minha fé. Isso é tão importante que Deus deixou uma carta sobre isso. Amém? Eu vou pedir para você deixar marcado aí, porque a gente vai ficar voltando nesse texto. Sempre deixa marcado aí, tá? Mas vamos dar uma olhada em Marcos 4:40. Eu quero passear por alguns textos, tá bom? Porque eu não quero falar nada da minha cabeça, mas da palavra de Deus. Marcos 4:40. Palavra do Senhor Jesus. Marcos 4:40. Disse-lhes Jesus, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Qual foi o contexto aqui? Os discípulos estavam no barco, levantou-se uma grande tempestade, o barco ia afundando, porque a água ia entrando no barco, e Jesus estava dormindo no barco, né, de cansaço, claro. E os discípulos acordaram o mestre apavorados. E Jesus disse então, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? A outra versão da Bíblia fala medrosos. Por que vocês são tão medrosos? Aí dá para entender melhor, né? Por que vocês são tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Como é que vocês não têm fé ainda? Então, sabe, irmão, quem não tem fé, tem medo. Quem não tem fé, tem medo. Por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? Eles estão andando com o homem da fé, né? Eles estão andando com Jesus Cristo. Ei, mas se eu ando com Jesus, ou não ando? Eis que estou com você todos os dias, Alexandre, até a consumação dos séculos. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Se eu tenho consciência que o Senhor Jesus anda comigo, então eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter fé.
Mas para eu saber 100% que Ele anda comigo só pela fé, porque, como diz o apóstolo Paulo, Ele é o Deus invisível, mas real. Invisível, mas real. Só pela fé. Mas então guarda isso. Quem não tem fé, tem medo. Por que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Jesus quer levantar uma geração de gente de fé, não de gente medrosa. Amém? A fé pode ser roubada. E sabe o que pode roubar a fé? Não é não congregar. A Bíblia fala, não deixe de congregar, como é costume de muitos, ainda mais quando vedes que o dia do Senhor se aproxima. Mas o fato de não congregar não é o que rouba a sua fé. Vai te esfriando, vai te gelando, é um perigo. O que rouba a nossa fé são palavras, sementes de dúvida, pessoas. Pessoas roubam a fé de pessoas. Sabia? Por palavras ou por escritos. Esse é o perigo. Quando você começa a ouvir alguma coisa ou ler alguma coisa que começa a colocar dúvida no seu coração. A dúvida é o oposto da fé. Por isso, claro, que se você está congregando, se você está firme, se você tem lido a palavra, se você está na presença do Senhor, essas palavras e essas coisas que a gente fica lendo na internet não te atingem tanto. Mas quando você não está muito firme, então as palavras já criam dúvida. E a dúvida rouba a fé. Semana passada mesmo saiu um artigo, numa dessas revistas semanais, falando sobre o ateísmo. Que Deus não existe. Gente culta, gente intelectual escreve as coisas. A fé pode ser roubada pela dúvida. Veja lá o versículo 4 de Judas, voltemos a Judas. Qual é a palavra de hoje que Deus tem para você? Batalhe por sua fé. Amém? Sabe, você que está aí meio assim, eu estou meio frio, eu não sei o que está acontecendo, então é para você essa palavra hoje. Fala para o teu irmão do lado, batalhe por sua fé. Vou falar para você, você está assistindo essa palavra agora porque Deus quer que você batalhe pela sua fé. Você foi chamado, você foi escolhido, então batalhe pela sua fé. Você não vai querer ficar pelo caminho, vai? Você já chegou até aqui, vai morrer na praia, vai ficar no caminho? A gente está vendo agora as Olimpíadas, muito legal, está acabando, foi bênção, não é? A gente viu o caso de atleta na prova de distância, que tinha tudo para ter desistido da prova, mas foi até o fim. Todo mundo já tinha chegado, já tinha cruzado a linha de chegada. Mas ele foi para dizer, eu terminei a prova, eu fui até o fim. Você chegou até aqui, você já é salvo, você já tem Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo, teu nome foi escrito no livro dos céus. Mas se você não batalhar pela sua fé, você não chega lá. Então acorda. Aleluia. Judas 4 diz assim, ele fala, sabe por que eu estou escrevendo isso para vocês? Sobre batalhar diligentemente. O que é diligentemente? Com muito empenho, com muita ênfase, com muita garra. Lute pela sua fé. Por quê? Porque se introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Naquele tempo, cerca do ano 70 depois de Cristo, alguns homens ímpios começaram a se infiltrar na igreja de Cristo e começaram a dizer, negando Jesus Cristo como Senhor, negando o senhorio de Jesus Cristo. Esse era o perigo. Pessoas que se infiltram na igreja e negam o senhorio de Jesus Cristo. Nos nossos dias, porque naquela época os cristãos eles eram perseguidos, então eles tinham contato só com os cristãos, né, para falar de fé. Fora, eles não podiam nem professar a fé deles porque eram perseguidos. Então qual foi a estratégia do diabo? Ele infiltrava pessoas na igreja para roubar a fé deles,
para negar que Jesus Cristo é o único Senhor e soberano Salvador. Mas hoje em dia, o diabo não precisa nem infiltrar a gente da igreja, infiltra também. Tem até satanista na igreja. Mas hoje está mais fácil para o diabo, porque a própria igreja a gente fica se expondo, a gente fica lendo tudo, fica ouvindo tudo, não é? A gente fica recebendo toda a influência de homens ímpios que negam o senhorio de Jesus Cristo. Não é verdade, irmãos? Se você bobear, você está exposto a tudo. Então lute por sua fé. Lute pela sua fé. Agora, eu quero ler do versículo 5 ao versículo 8, que ele abre um parênteses muito interessante. Ele aparentemente muda de assunto. Ele vai falar sobre o juízo de Deus, sobre a condenação. Aqueles que não têm Jesus como Senhor, aqueles que não se salvarem, né, eles vão para condenação. Vão primeiro para juízo e depois para condenação. Mas para falar de condenação, Judas fala de anjos e demônios. Outro dia, um irmão de Moçambique mandou uma mensagem e falou, olha, tem alguma coisa sobre anjos e demônios, algum estudo? Eu falei, não. Mas agora vai ter um pequeno estudo aqui sobre anjos e demônios, para você ver que as coisas do reino do céu são sérias. As coisas do reino do céu são sérias. O mundo espiritual influi no mundo material. E não é só porque a gente tem computador na nossa mão que o mundo espiritual deixou de existir. Então abre os teus olhos e os teus ouvidos agora, olha, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem uma vez já soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? O povo do Egito, lá de Israel, saiu do Egito, eles creram em Deus, eles saíram de maneira sobrenatural, eles viram as 10 pragas e eles cruzaram o Mar Vermelho, mas depois Deus destruiu os que não creram. Eles tinham sido chamados, eles eram povo de Deus, eles saíram da escravidão do Egito, mas depois eles não creram e eles foram destruídos. Por que Deus está falando para você batalhar pela sua fé? Ah, Senhor, mas eu cheguei até aqui, olha a idade que eu já tenho, e eu criei até essa idade. Depois, o Senhor sabe, aconteceram coisas na minha vida. Estou falando isso quando você estiver diante do Criador, né, no juízo. Se você se desviou, se você não creu, Deus destruiu aqueles que não creram. E aos anjos, olha o versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aos anjos que não guardaram o seu principado. O que é isso, irmão? Vamos falar de coisas mais profundas. De vez em quando a gente pega um pouquinho de feijoada, não só de leite, amém? Vamos pegar um pouco de ensino, de mestre. Anjos que não guardaram o seu principado. Tem várias versões da Bíblia para a gente entender. Aqui fala que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Alguns anjos abandonaram seu estado original. A Bíblia fala que existem corpos terrestres e corpos celestes. Uma é a glória dos homens, outra é a glória dos anjos. O corpo é diferente, é de uma matéria diferente, mas houve anjos que não guardaram o seu estado original, nem o seu domicílio, e eles vieram para a terra. Coisa que eles não deviam ter feito. E isso, uma das passagens está em Gênesis capítulo 6. Como digo sempre, deixa marcado Judas aí. E vamos ver lá Judas capítulo 6. Gênesis 6. O que esses anjos fizeram? Gênesis 6. Por que Judas está falando sobre isso, irmão? Para que você não pense que a Bíblia é livro de historinha, a Bíblia é um livro profundo.
tem todos os mistérios aqui, todo o conhecimento aqui. Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Eu sei que tem várias interpretações e correntes teológicas para isso. Alguns falam que esses filhos de Deus eram os descendentes de Sem. Lembra? Sem, Cão e Jafé. Mas, aí não bate muito com o que acontece depois. Esses filhos de Deus, anjos, a Bíblia fala lá em Efésios que Deus toma por nome a família que está na terra e no céu. A família de Deus está na terra e está no céu. Diz o livro de Efésios. Então, os filhos de Deus que foram criados por Ele, alguns anjos, eles viram que as mulheres eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Vamos seguir. Versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O homem também é carnal. Lembra, o homem foi feito espírito como Deus, mas o homem também é carnal, porque o pecado entrou no homem. Então Deus disse o seguinte, porém os seus dias serão 120 anos. Aí Deus estabeleceu que a partir de agora o ser humano vai viver no máximo 120 anos. Porque antes disto aqui, chegava a viver até 900 anos, não é? 400, 500, 600 anos. A partir de agora Deus fala, não, eu não vou ficar contendendo com o homem é carnal. Vai viver só 120 anos. Então, como diz o pastor Kleber, está na garantia, né? O manual do Criador tem 120 anos. Eu falo, pai, estou chegando na metade. Aprimora aí, Senhor. Mas olha, havia naqueles dias, versículo 4, havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, ou quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Olha só. Então, quando esses anjos caídos deixaram o seu estado natural, e se fizeram também carne, e deixaram o seu domicílio, e vieram à terra, e possuíram as mulheres, nasceram gigantes e homens de fama na antiguidade. Essas coisas é só para quem crê. Mas Judas falou sobre isso. Vamos voltar agora então lá para Judas? Aos anjos, versículo 6, aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram seu próprio domicílio, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Mas ele continua falando sobre isso de anjos caídos. Versículo 7 de Judas. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles quem? Sodoma e Gomorra se corromperam como aqueles anjos caídos. E ido após outra carne. Essas cidades foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Deus está falando sobre juízo para os que vão contra a palavra do Senhor. Mas o que aconteceu em Sodoma e Gomorra que tem a ver com anjos? Que os moradores de Sodoma e Gomorra queriam ir para outra carne. Os homens, agora ia acontecer o contrário. Primeiro em Gênesis 6, anjos fizeram-se carne e possuíram mulheres. Agora, seres humanos querem ter relação com anjos. Gênesis 19. Vamos lá. Gênesis 19. Vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto à terra.
Deus enviou 2 anjos para salvar Ló, né, porque a cidade ia ser destruída por causa do pecado. Assim que Ló os viu, reconheceu, percebeu que eram anjos e se prostrou à terra. Ló os recebeu na sua casa, eles passaram a noite na sua casa. Versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Todos os homens da cidade, desde o moço até o mais velho, de todos os bairros da cidade, cercaram a casa de Ló. Para quê? E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos, para que abusemos deles. Todos os homens da cidade queriam abusar dos anjos. Imagina isso. Tão grave que Ló chegou a falar: não faz isso, não faz isso, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Eu tenho 2 filhas, eu entrego as minhas filhas para vocês, mas não faz isso, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E sabendo que eram anjos, a ponto de Ló falar: eu entrego as minhas filhas para vocês, eles queriam. Deus destruiu Sodoma, Deus destruiu Gomorra. Volta lá para Judas então. Vocês percebem que Judas está falando de anjos, irmãos? Amém? Anjos e homens. Então ele dá um exemplo de coisas seríssimas no mundo espiritual, de prostituição. E agora ele volta a falar desses homens perversos, incrédulos, que estão roubando a fé da igreja. Por que ele abriu esse parênteses? Para que você e eu saibamos que existem anjos, existem demônios. A Bíblia fala que o diabo, vosso adversário, anda ao redor como um leão rugindo, procurando devorar aquele que ele puder. Por isso a Bíblia fala: resista firme na fé. Ah, mas nós estamos no século 21. Teve Olimpíada no Brasil, está tendo ainda. Você vem falar de demônio aí que aparece? Estou falando disso, sim, irmão, estou falando. E estou falando que se você não batalhar pela sua fé, você não vai ser salvo e vai para julgamento. E se Deus não poupou nem os anjos que caíram, vai poupar você? Ah, mas eu não sabia. Filho, no dia 21 de agosto você ouviu aquela palavra, não foi? Sobre batalhar pela sua fé? Ah, não lembro, senhor. Vou mostrar para você, filho. Está aqui, ó. Já pensou? Passa para você. Falei para você batalhar pela sua fé. Amém? Deus está falando conosco, irmãos. Deus vai tocar no nosso coração, porque Ele quer levantar aqui uma geração de fé. Nada desse negócio de, eu não sei não, em quem que eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele morreu sem pecado, eu creio que Ele nasceu de uma virgem, eu creio que Ele foi morto, sepultado e no 3º dia Ele ressuscitou, eu creio que Ele vive eternamente, eu creio que Ele é o Senhor da vida e da morte, eu creio. Ah, mas alguém falou isso, filósofo tal, ou eu li um livro. Eu li o livro dos livros. O versículo 10 de Judas. Estes, porém, referindo-se a estas pessoas que tentam roubar a fé daqueles que creem. Já sentiu alguma vez assim? Alguém que vem com um conhecimento, ou com uma zombaria, ou com algum argumento, e você se sente meio assim: meu Deus, será que eu sou bobinho mesmo? Por acreditar em Jesus Cristo? Esses, porém, dizem mal do que não sabem, versículo 10. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Uma outra tradução diz assim: esses aí difamam tudo que não entendem, e as coisas que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão,
até nessas coisas se corrompem. E o que eles negam? Negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. É como começou o versículo 3, versículo 4. Então, sempre que você conversar com alguém ou ler alguma coisa que nega o senhorio de Jesus Cristo, joga fora, é lixo. Se você tem fé, você não tem medo. Se você não tem fé, você não tem nada. E a primeira coisa que você vai ter é medo. Medo da vida, medo da morte, medo das trevas, medo da solidão, medo da doença, medo das pessoas. Mas quando você tem fé, você tem Jesus. Cristo, em mim, a esperança da glória. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Isso não é chavão, isso é a palavra do céu. Aleluia. O versículo 16, eu estou pulando, né? Mas vale a pena depois você ler, é só um capítulo. O versículo 16 fala assim, olha, essas pessoas, eles são murmuradores. Sabe, gente fica murmurando? Ó céus, ó a vida, ó azar. Ó a inflação, ó a violência, ó a vida. Murmuradores, queixosos da sua sorte. Estou lendo o versículo 16. Andando segundo as suas concupiscências, né? Pessoas que andam segundo os seus desejos, segundo as suas paixões, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Quando admira alguém é por causa do interesse. Arrogantes, queixosos, murmuradores. Mas vós, amados, aleluia, está falando de novo para você, amado, você chamado, você escolhido, você salvo, mas vós, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores, haveria zombadores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Entende? Pessoas que, zombadores, vão zombar da tua fé, vão tentar te ridicularizar. Ah, você vai na igreja todo domingo? Ah, você ainda lê a Bíblia? Ah, você dá dinheiro para a igreja? E coisas assim. Zombadores, que andam segundo os seus ímpios desejos. Estes são os que causam divisões. Sensuais, que não têm o Espírito Santo. Gente que vive na carne. Por isso que Deus falou lá atrás, eu não vou mais contender com o homem não, porque o homem é carnal. Essas pessoas são sensuais, são carnais, não têm o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, a sua vida tem que ser muito diferente, muito acima disso. Amém? Quando depois eu assisto a pregação para ver se eu falei alguma besteira e eu vejo esse eu sempre penso, vão pensar que eu sou louco. Eu falo de novo, louco por Cristo, tudo por Ele, nada sem Ele. Amém? Quando a gente fala assim, isso é oração em línguas. Ouviu o diabo? É oração em línguas que você não entende. Aleluia. Porque se eu falar de física quântica, eu não sei e ele sabe. Mas se eu orar em línguas, eu sei, ele não sabe. Aleluia. Isso edifica a minha fé santíssima. A gente vai chegar lá agora. Então, olha aqui, olha o versículo. Essas pessoas então são as que roubam a fé, né? Roubam essa fé simples que a gente tem. Jesus falou que a gente tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus, com uma fé simples. Mas vós, versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Lembra que ele falou para a gente batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos? E ele fala agora, como? Edificando a você mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo.
Como assim a fé foi entregue? Quais são os frutos, ou fruto? Qual é o fruto do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé. Amor, dentre os 9 gomos, né, do fruto do Espírito Santo, um deles é fé. Então, quando eu recebi o Espírito Santo, quando criei, o Espírito Santo habitou em mim e me trouxe, dentre outras coisas, fé. Eu recebi fé. A minha fé vai ser aumentada pela palavra. Amém? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ainda bem que não vem por ler a palavra de Deus, porque senão o analfabeto teria que primeiro aprender a ler. Não, a fé vem por ouvir a palavra. Se eu leio, a minha mente está sendo alimentada do mesmo jeito. Então, mas eu recebi pelo Espírito Santo, me foi entregue fé. Aí, essa minha fé, ela vai sendo aumentada à medida da minha fome espiritual, que eu vou me alimentando da palavra. Eu fico muito, muito grato a Deus quando eu ouço as ministrações do pastor Marcelo, aqui, do louvor. Porque a boca dele fala de sabedoria, ele fala a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus sai pelos poros do pastor Marcelo, né? Glória a Deus. Porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Então, quando você se alimenta da palavra de Deus, então a sua fé tem substrato, tem alicerce. Essa fé que foi entregue pelo Espírito Santo. Agora, como é que eu vou edificar a minha fé? Você tem fé pela palavra, a fé que foi entregue pelo Espírito Santo, mas como é que eu vou edificar a minha fé santíssima? Orando no Espírito Santo. Aí tem algo. A fé vem pela palavra. Sem o Espírito Santo ninguém tem fé. Lê a palavra e não entende e não acredita. Então, primeiro, veio o Espírito Santo, me deu fé. Segundo, eu começo a me alimentar da palavra, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Pai. Então eu começo a me alimentar, eu começo a adquirir mais fé, mas essa fé precisa ser edificada. Essa fé tem que ser energizada, essa fé tem que ser ativada, para na hora que você for orar, vai acontecer porque eu sei. Amém? E como é que eu vou então edificar essa fé? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Então, o que Judas estava falando para os irmãos? Olha, estão tentando roubar a fé de vocês, então, orem no Espírito Santo para edificar a sua fé. Entende? Mas será que isso é orar no Espírito Santo, falar em línguas? Então, vamos lá para 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Então, se eu estou orando em língua estranha, eu não estou falando com nenhum homem, estou falando com Deus, porque ninguém entende. E em espírito eu estou falando de mistérios. Ei, então se eu oro em línguas, eu estou orando em espírito. E Judas falou que é para orar no espírito. Em e no é a mesma coisa? Em espírito ou no espírito? No não é em o nome do Senhor Jesus, ou no nome. Ei, então se eu oro em línguas, eu estou orando no espírito. Ninguém entende. Alguém entende? Não. Mas eu em espírito estou falando de mistérios. O versículo 4. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aleluia. Se alguém profetiza, edifica a igreja. O versículo 3 fala que o que profetiza fala aos homens, para edificação, para exortação e consolação. Fala aos homens. A profecia edifica a igreja. Exorta, consola, edifica. Mas o que ora em língua estranha edifica-se a si mesmo, edificando-vos na vossa santíssima fé.
orando no Espírito. Amém? Como você pode batalhar pela sua fé? Primeiro, para de ler porcaria na internet, para de ver filme porcaria, que fica questionando a divindade de Jesus, fica questionando a fé cristã. Vai ficar alimentando. Quando você come coisa estragada fisicamente, vai fazer mal, não vai? Quando você come coisa estragada, faz mal, pode dar intoxicação alimentar, pode até matar. E quando você espiritualmente come comida estragada, também faz muito mal, porque leva a dúvida rouba a fé. Então, a primeira coisa é cuidado com o que você ouve, com o que você assiste, com o que você acessa. Segunda coisa, para batalhar pela sua fé, se alimenta da palavra, porque a palavra é que produz a fé. Deus, o Espírito Santo te entregou a fé foi entregue aos santos, mas a palavra é que vai produzindo a fé, né? A palavra vai te dando. Por exemplo, eu não saberia que Jesus Cristo cura se eu não lesse na palavra. Alguém podia chegar para mim e falar: olha, Alexandre, Jesus cura. Fala: puxa, que bom. Eu posso acreditar nessa pessoa ou não, que falou que Jesus cura. Mas se eu ler na palavra que Jesus cura, pronto, é o suficiente. Então, você entende? Pela palavra, eu entendo que não existe nenhuma pessoa que Deus não possa amar, que Deus ama a todos. Pela palavra, eu entendo que não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Esquece a blasfêmia do Espírito Santo, tá? Para quem é teólogo, depois a gente fala sobre isso. Pela palavra, eu sei que não existe nenhuma enfermidade que Jesus não possa curar. Pela palavra, eu sei que não existe nada mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo. Pela palavra, pela palavra, pela palavra. Então, primeiro, cuidado com o que você ouve ou lê. Segundo, alimente-se da palavra. E terceiro, lição de casa, ore no Espírito Santo para edificar a tua fé santíssima. Quanto tempo você tem orado em línguas por dia? Como assim? Não tem orado em línguas? Então, batalha pela tua fé. Amém? Deus é bom o tempo todo. Vamos abrir em Mateus 14, 30 e 31. Pode sair de Judas agora. Eu vou encerrar com 2 palavras do Senhor Jesus a respeito de fé. Porque hoje Ele vai reacender a fé no seu coração, amém? Hoje Ele vai reacender a fé no seu coração. Vai edificar a sua fé. Mateus 14, 30 e 31. Mateus 14, 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo, Pedro, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Pedro tinha até começado a andar sobre as águas no meio da tempestade, estava indo na direção de Jesus, mas quando ele viu o vento e o mar, ele teve medo e ele começou a afundar. Salva-me, Senhor. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que Jesus vai falar para você hoje? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Mulher de pequena fé, por que você duvidou? Olha como Jesus ensinava os seus discípulos e ainda ensina. Naquela outra passagem que nós lemos, Jesus falou: vocês ainda não têm fé, porque vocês são tão medrosos, vocês ainda não têm fé. Agora ele fala para Pedro: homem de pequena fé, por que você duvidou? Se tem alguma coisa que Jesus vai requerer de nós, é fé. Porque se você tem fé, Jesus honra a sua fé. Se você tem fé. 4 homens
trouxeram um paralítico para Jesus, para que Jesus curasse o paralítico. Eles enfrentaram a multidão, não tinha como chegar no pequeno aposento, eles vieram pelo telhado, abriram um buraco no telhado, desceram o leito, e diz a palavra que Jesus, vendo a fé deles, vendo a fé dos 4 homens, falou para o paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Toma o teu leito e vai para a tua casa. Quando Jesus viu a fé dos amigos dele, Jesus está pronto para honrar sua fé. É só crer. Ele quer honrar sua fé. Amém? E o outro texto que eu quero ler também sobre Jesus está em Marcos 5. Marcos 5, a partir do 24. Marcos 5, 24. Eu escrevi um pequeno texto na revista Ágape, que vai sair agora essa semana, falando sobre o terrorismo, que é um flagelo atual, né, da sociedade, que é um inimigo oculto, né? Qualquer um, em qualquer lugar, pode estar com uma bomba, pode estar com uma faca, é um inimigo oculto. Esse negócio dos lobos solitários, né? E eu coloquei lá para um inimigo oculto, uma arma oculta, um antídoto oculto, a oração. Senhor, livra-nos do mal. Senhor, dá ordem aos teus anjos. Né? Então, a gente vai ter que entender, irmãos, que tem algumas coisas, mesmo nesses dias aqui modernos, que a gente vai ter que ter fé e vai ter que entregar para o Senhor. Senão você não vive, irmão. Não é verdade? A gente vai viver com medo. Então, quem não tem fé, tem medo. Em Marcos 5, 24, 25, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, uma hemorragia. Ouvindo falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Jesus estava procurando aquela que tinha feito isso. A que isso fizera. Jesus sabia que foi uma mulher e sabia quem era a mulher. Jesus sabe tudo. Jesus sabe se você está recebendo essa palavra ou não. Então Jesus estava procurando para ver aquela que tinha tocado. Por quê? Porque Jesus tinha um recado para ela. Ela viu que ela já tinha sido curada, mas Jesus tinha um recado para ela. Então a mulher, que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Senhor, eu ouvi falar do Senhor, eu tinha fé no meu coração, que se eu pelo menos tocasse na sua roupa, eu ia ser curada. Então eu vim e toquei e eu estou curada. Ela disse a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. E lembra que eu já preguei sobre isso, você já sabe, sozo no grego, salvar, curar, restaurar. Então, filha, a tua fé te curou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Amém? Quando Jesus falou isso, a mulher já sabia, mas Jesus estava de novo ensinando seus discípulos. Ela foi curada pela fé. Filha, a tua fé te curou. Vai e seja livre desse teu mal. O que Jesus quer falar para você hoje? Batalha pela sua fé. Você sem fé vai ser igual a todo mundo. Levado por medos, por circunstâncias. Mas você com fé, Jesus Cristo vai honrar a sua fé.
Jesus chegou a dizer para os discípulos: quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra? Vai achar fé sim, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor vai achar uma geração de fé. E mesmo na pressão, mesmo nos problemas, mesmo na luta, mesmo na dor, mesmo na enfermidade, o Senhor vai achar um povo de fé, Senhor, em nome de Jesus. E como é que a gente vai batalhar pela nossa fé? Cuidado com o que você lê, com o que você ouve. Se alimenta da palavra e ora no Espírito Santo. Ora no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Que Deus te abençoe, que essa palavra produza essa centelha de fé no seu coração. Amém? Eu, na sequência aqui, vou estar orando por isso, para que Deus manifeste, em nome de Jesus.